Rogério, rapaz, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu querido irmão Cleito, prazer lhe rever, meu irmão. Você tá me ouvindo? O áudio Tô tá lhe ouvindo ok? bem, tô. Tá bem claro. Tá claro o áudio? Tá. Graças a Deus. Vamos esperar os nossos irmãos entrar, não é isso? Para a gente conversar um pouco sobre o nosso assunto hoje. Tema maravilhoso, não é isso? Muito É, importante e oportuno para o momento que nós estamos vivendo, não é? justamente, é isso que a gente vai pegar como foco aqui daqui a pouco. Exatamente. Só um momento. Tá dando para ouvir agora o áudio? Pronto, melhorou ainda. Ótimo, deu uma melhorada aqui. Na hora que você quiser começar, tô aqui no ponto, tá? Tá bom. Deixa eu só olhar um versículo aqui. Vamos lá, Irmão né, irmão Rafael já Jorge? apareceu. Irmão Rafael já apareceu por aí, viu? Irmão Rafael, rapaz. Aguarde aí, Rafael, viu? Esse fogo vai queimar. Então vamos lá, né, irmão Jorge? Começa. Vamos começar. Tô no ponto, tá? Só você Você tá me dizer ouvindo, aí, tá ok? Tô você ouvindo. tá me Tô ouvindo ouvindo bem aí, direito. né? O áudio tá Então, perfeito, tá ótimo. podemos começar aqui com a oração, irmão Jé? Sim, vamos orar. Pode fazer oração. Ore. Nosso Deus e Pai que está no céu, eu quero te louvar por essa oportunidade maravilhosa de Louvado seja podermos Deus. estar aqui, meu Deus, e conversar e ao mesmo tempo nos edificar através da tua palavra. Que o Senhor abençoe Louvado seja cada Deus. um dos irmãos que estão, Senhor, nos vendo e ouvindo nesse momento. Nos dá direção, nos Louvado dá seja o teu nome, graça, Senhor. pois é o que eu quero te pedir, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha direcionar tudo o que for acontecer para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Eu te peço Deus todas essas Todo-Poderoso. coisas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos aqui, irmão Gerler, o assunto que a gente já vinha comentando em relação aos motivos que levam a pessoa a se desviar da casa de Deus, da presença de Deus. Nós estamos Certo. passando por um momento, né, de pandemia, um momento muito conturbado, de tribulação, e os motivos, eles poderiam ser enumerados aqui até 10, 15 motivos, mas nós vamos aqui nos prender a alguns, e antes de iniciar, eu também gostaria de ler um versículo. E Amém. depois que eu ler esse versículo, eu
queria que você lesse um versículo também, se você pudesse, tá bom? Certo, certo. Vamos lá. Mogeli, depois do versículo, eu queria já dar uma introduçãozinha aqui, rapidinho a respeito do assunto, tá bom? Ok. Fica à vontade, meu irmão. Pode ficar à vontade. Vamos lá. O versículo que eu quero citar aqui é Hebreus capítulo 3, versículo de número 6. Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo certo. 6. Ok. Diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Em relação à casa de Deus, irmão Gelli, e os irmãos também que nos escutam, que estão nesse momento participando dessa live, a casa de Deus é um lugar onde encontramos Deus, certo? É o lugar onde podemos ter comunhão com Deus. Deus faz sua casa no coração de cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador. Assim podemos ter comunhão com Ele em todo o tempo. A casa de Deus é um nome dado ao tabernáculo e mais tarde, no Antigo Testamento, o templo era um lugar onde o povo de Israel se juntava para louvar a Deus e ter comunhão com Ele. No Novo Testamento, chama a igreja de casa de Deus, um lugar especial para que possamos nos reunir com os outros irmãos para adorar a Deus. Então, essa expressão, a casa de Deus, ela pode ser vista aqui, né, em 3 dimensões. Primeiro, como um local específico que era para se louvar, para se sacrificar e para adorar a Deus no Antigo Testamento, sendo que no Novo, essa igreja agora é um grupo de pessoas. Ela é uma espécie de sociedade. É um grupo de pessoas que agora, pela palavra eclésia, né, que é chamado para fora, foram separadas por Deus para viver essa comunhão com Ele, fazendo isso com o seu próprio testemunho, com a sua própria vida. E desde a igreja primitiva até aqui, nós temos a igreja como esse povo separado por Deus, mas que, através do crescimento, né, da quantidade de pessoas, tiveram que procurar locais para se congregar e para adorar a Deus. Detalhe, igreja aqui está mais ligado a essa reunião de pessoas com o intuito de adorar a Deus, tá certo? Então, Mogeli, você pode falar agora. Meu irmão, primeiro, graça e paz a todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo nesse momento. Em primeiro Amém. lugar, gostaria de dizer também que é um prazer estar conversando com o nosso irmão Cleiton, um homem de Deus que a gente vem sempre mantendo uma grande amizade. E é um prazer sempre conversar com você, meu querido. E o versículo que eu gostaria de mencionar nessa noite, para a nossa reflexão e para também basear já essa nossa conversa, esse nosso assunto, é em Ezequiel 34 e o verso de número 4. Aqui, na realidade, é um conselho do profeta Ezequiel aos pastores infiéis de Israel, onde ele faz aqui uma base de uma metáfora, ali uma analogia, onde as ovelhas, na realidade, seriam Israel, não é isso? O povo de Israel. E aquelas lideranças, os pastores, né? Que tinham ali a liderança daquele povo. Ezequiel 34, verso de número 4, diz assim: vocês não fortalecerão as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Na realidade, aqui nós vemos o profeta Ezequiel, que é um profeta do exílio babilônico, não é isso? Que ele está trazendo aí uma exortação aos pastores, às lideranças daquele tempo, daquela época, para que tivessem um maior cuidado com as ovelhas, com o povo de Deus.
E como no nosso assunto nós estamos falando das pessoas que, por alguns motivos, como você já falou, já deu entrada, têm se afastado da igreja, muitos estão como aquelas ovelhas. E aqui Ezequiel ele vai listar 5 características dessas ovelhas que estavam naquela época. E essas ovelhas, essas características, são também um retrato das pessoas que estão vivendo hoje, né? Hoje nós vemos muitas pessoas aí, cristãos, crentes, que são crentes, servos de Deus, como até a gente estava conversando ontem, que estão fracas, muitos que estão doentes, muitos que estão até mesmo quebradas, desgarradas, e muitos que estão até perdidas, que já saíram, que não estão mais vivendo a mesma fé, compartilhando a mesma fé. Então, esse período é um período muito crítico, não é isso? Eu acredito que você vai também nos explicar e nos falar um pouco do que é que leva a essas pessoas, aos nossos irmãos, a muitos irmãos, a entrarem nesse estado e por que que esse período é um período, né, tão crítico e que tem favorecido tanto para isso. Então, essa é a passagem que eu gostaria também de usar para que a gente possa aí se basear a mensagem, a nossa conversa essa noite. Certo? Ok. Deixa eu listar aqui mais alguns motivos, enquanto alguns irmãos ainda estão entrando, listar aqui alguns motivos que levam essas pessoas a se afastarem, né, a se desviarem da casa de Deus. Você poderia, irmão Géler, repetir só o versículo que você leu aí de Ezequiel? O Ezequiel 34 e o verso 4. Você quer que eu repita? Leia o versículo novamente? É isso? Leia, por favor. Pronto. Diz assim: vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força em tirania. Esse é o versículo, como eu estava falando, que é o conselho de Ezequiel, do profeta Ezequiel, aos pastores de Israel, às lideranças, para que tivesse mais cuidado com as ovelhas. E, na realidade, onde eu queria encaixar aqui justamente na nossa conversa, que é justamente sobre o estado das ovelhas, que tem muitas hoje nesse período, muitas pessoas, muitos cristãos que estão dessa forma. Alguns cristãos que estão doentes, outros que estão fracos, muitos já desgarrados, que estão dispersos, muitos que já estão até perdidos, que não convivem mais da mesma fé. Então é um versículo que, no meu ver, muito importante, que a gente pode, através disso, servir de base para a gente listar aqui. Eu gostaria de listar também nessa conversa um pouco das características dessas ovelhas, trazendo para nós hoje, para o retrato de nós hoje, que nós estamos vivenciando. Entendi. Então, esse versículo aí que você fez referência a ele, é justamente, na minha concepção, aquilo que o irmão Adelino citou aí nos comentários. Aquilo ali se resume em assistência pastoral. Isso implica também em outros motivos. Eu vou citar aqui os meus, pelo menos que dá para a gente dar uma pincelada, depois Você pode citar os seus também. Exemplos aqui de motivos que levam a pessoa a se desviar. Decepções dentro da igreja. Isso. Outro motivo, oportunismo momentâneo, eu chamo assim. O terceiro aqui é falta de maturidade na fé, ou maturidade espiritual. Muito importante esse. Outro aí, o quarto motivo é esse que a gente citou, que é a falta de apoio. Exatamente. E o quinto aqui que eu quero citar é pecado de estimação. Pronto. Você pode citar os seus? Pronto. Como você entrando nos assuntos, é onde eu gostaria de chegar, de falar. Na realidade, nós estamos vivendo, como todos sabem, um período muito difícil para toda igreja, para todo o povo de Deus. E nós vemos muitas pessoas que estão aí fraquejando na fé, muitas pessoas que estão desanimadas, não é isso?
Então, como das razões também a questão do desânimo. Muitas das pessoas também elas estão com dúvidas na sua mente, duvidando às vezes da fé, duvidando até mesmo do amor de Deus. E esse é um ponto crucial, porque nas maiores provações da vida, quando nós estamos passando por as tempestades, como essa que nós estamos vivenciando agora, de uma pandemia, muitas das pessoas, às vezes, que não estão com a sua fé tão apoiada em Deus, na sua soberania, nas Escrituras, muitas delas são levadas, são tentadas, digamos assim, a colocar em xeque até mesmo o amor de Deus. Dizer assim, será que Deus não me ama? Será que realmente Deus ele não está comigo, ele não está olhando para mim? E essas dúvidas, elas vão, isso pessoas crentes, cristãos salvos em Cristo, que começam a alimentar muitas vezes essas dúvidas, elas vêm e essas pessoas vão alimentando essas dúvidas, e essas dúvidas vão gerando incredulidade. Essas dúvidas vão levando a algo doentio, que possibilita que muitos desses cristãos, desses nossos irmãos, eles venham a fraquejar, a sair até mesmo da membresia do corpo de Cristo, ou até mesmo a, digamos assim, estarem doentes, mas estarem como doentes. E, na realidade, como retrato aqui do livro de Ezequiel, no 34, que nós vemos que essas ovelhas estavam desta forma. E, na realidade, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que não só a gente deve esperar pelos nossos líderes, os nossos pastores, nós também, como cristãos, nós também temos essa obrigação e também temos esse dever de pastorearmos uns aos outros. De que forma? Ajudando o seu irmão, dando uma palavra ao seu irmão. Talvez num período desse, como de pandemia, você não possa, talvez, visitar aquelas pessoas que estão dessa forma, mas você pode mandar uma mensagem pelo seu celular, pelo WhatsApp, você pode ligar para ela, você pode ir falar com essa pessoa, tendo os cuidados, mantendo a distância, mantendo as medidas de segurança. Então, isso é muito importante para que a gente venha evitar esses tipos de baixas no reino. Porque é aquilo que, como a gente sempre diz, né? Que Deus ele não está de quarentena. Assim como o diabo, Satanás, ele também não está de quarentena, ele está agindo. E esse tem sido um período propício para agir na vida daqueles que estão aí dispersos, daqueles que não estão nutrindo aí uma vida espiritual, não estão se alimentando, não estão mantendo uma vida de oração, de devocional com Deus. Então, quando tudo isso vem, as mensagens na mente, essas dúvidas, às vezes a pessoa começa a se entristecer, e daí vai desencadeando, como se diz, um abismo leva a outro abismo, não é isso? Eu não sei se você também vê isso, exatamente, eu não sei se você vê dessa forma. Então, é o que eu gostaria de chamar a atenção em primeiro lugar, que você não só espere pelas lideranças, mas você também pode agir nesse momento. Você pode mandar uma mensagem para o irmão, você pode conversar naqueles que estão no seu raio de acesso, dando uma palavra para eles. E eu gostaria de passar para você colocar suas colocações, e depois eu gostaria de listar aqui um pouco mais as características dessas ovelhas e dando aqui uma pincelada sobre alguns desses motivos, né, que faz com que muitas pessoas se afastem. Vou pegar o gancho aí do que tu citou em questão à falta de maturidade espiritual. Essa maturidade, como a palavra já expressa, ela é uma vida contínua daquilo que Deus quer para a nossa vida. Esse crescimento, essa maturidade, ela se dá através de experiências. Essas experiências, ela é de forma devocional, ela também é pedagógica. O que é o pedagógico? O que é o devocional? Ora, são similares. Quando você traz isso para a sua vida, você vai entender que a maturidade está voltada para coisas simples que a pessoa deve exercitar durante o dia a dia. Na sua vida, mesmo no período de pandemia, você tem liberdade para pelo menos tirar alguns minutos do seu dia para ler a Bíblia. Né? São os passos fundamentais da vida cristã. Ler a Bíblia, exatamente, orar e
sacrificar, né, a carne, especificar para Deus quais são as suas fraquezas, as suas limitações. Como disse Pedro, nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem Exatamente. cuidado de nós. Então, quando nós exercitamos a nossa dependência de Deus, Deus ele vai suprir as nossas necessidades, vai nos fortalecer e ainda vai desenvolver essa maturidade em nós. Pedro, ele ainda alerta a igreja para que não sejamos como meninos da fé, Exatamente. levado por qualquer vento de doutrina. Você pega a falta de maturidade hoje de pessoas que, vou usar essa expressão, a gente apostava muito em algumas pessoas, mas o que foi que aconteceu? Essas pessoas acabaram nos decepcionando, porque nós colocamos as nossas expectativas nela, quando, na verdade, nossas expectativas, a nossa fé deve estar sendo voltada para Deus. O que me leva Deve aí estar a apoiado crer só em também, Cristo, é verdade. o que me leva a crer também que a falta de maturidade espiritual vai gerar em pessoas, principalmente novas convertidas, um outro motivo que são as decepções. Naturalmente, alguém que não tem maturidade vai se decepcionar com aquilo que não conseguiu alcançar. Exemplo, algumas pessoas, principalmente eu me prendo a isso, porque eu já vi experiências assim e conheço pessoas que passaram por isso. Ah, o cara entrou na igreja ou começou a ser crente porque ele tem afinidade com uma menina da igreja, ou ele está interessado nela. Daí ele entra na igreja, começa a fazer parte da igreja, aceitando Jesus, mas ele, por não ter maturidade, ele vai criar expectativas em quem está na igreja, fazendo com que depois ele venha se decepcionar quando não dá certo. Eu conheço algumas pessoas que aceitaram Jesus, que se tornaram evangélicas, que aderiram a uma nova religião baseado numa esperança de arrumar uma namorada. Isso, para mim, no meu conceito, é se decepcionar com as coisas e falta de maturidade espiritual. Exatamente. E outro ponto que você tocou interessante é em relação a essas decepções, né? Porque, assim, hoje nós vivemos num meio, nós vemos um cristianismo, muitas mensagens que são pregadas para atrair as pessoas, para atrair os pecadores, que são mensagens apenas de autoajuda, não é isso? Como nós vemos muito na mídia, nas redes sociais, muitas mensagens dizendo, venha para Cristo que você vai receber isso, não é isso? Tipo como se fizesse uma barganha, mostrando um evangelho diluído, tá certo? E é uma pregações triunfalistas que só mostram é só vitória, é só bênção, é só vitória. Crente, não, principalmente a chamada teologia da prosperidade, não é isso? Que mostra que crente não passa por dificuldade, cristão não passa provação, o cristão não adoece, o cristão não bate o carro, o cristão não sepulta seus entes queridos, onde na realidade isso é mentira, né? Então, a importância aí de se pregar um evangelho vivo, um evangelho vivido, um evangelho salvífico, onde mostre às pessoas na realidade que Jesus Cristo veio para as pessoas, para salvar, para libertar, e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, não é isso? Como a mensagem, as primeiras mensagens do Evangelho no Novo Testamento eram essas: arrependei-vos que o reino de Deus é chegado. Então nós vemos que muitas pessoas que estão no meio cristão, que foram atraídas por esse tipo de mensagens triunfalistas, mensagem que é só bênção, mensagem vem para a igreja que você vai receber algo em troca, ou como você já citou, né, receber, ter um casamento, ou receber alguma bênção, ou alguma cura. Às vezes essas pessoas entram para a igreja e acabam se frustrando, porque elas vão vivendo e às vezes não acabam recebendo aquilo para o qual elas foram atraídas, aquilo para o qual elas foram ensinadas e foram mostradas, olha, você vai receber isso, vai ter isso. Então, mais importante do que nunca, nós
levantarmos a bandeira do verdadeiro evangelho, de se pregar um evangelho bíblico, o evangelho que Cristo é o libertador, que ele abençoa seu povo sim, porque ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que nos abençoa seus servos, mas que na realidade o fundamento do evangelho não é isso, o fundamento do evangelho é Cristo. E só para não perder aqui a ideia, uma das coisas importantes que a gente vê é lá no Salmo 23, onde o salmista Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ter Jesus na nossa vida, ter Jesus no nosso caminho, é maior do que a providência, é maior do que qualquer outra providência. É como se diz, quem tem Jesus tem tudo. Então, se você tem Jesus na sua vida, se você foi atraído pelo verdadeiro evangelho, se você teve a ideia, a verdadeira conversão, você vai saber que as provações que você está passando agora não é para você se entristecer, não é porque Deus não ama você, não é porque Deus não te esqueceu, mas isso faz parte da vida cristã. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, na realidade, aonde eu li em Ezequiel 34, verso de número 4, nós vemos aqui 5 características de ovelhas que estavam naquela época, não é isso? Na realidade do povo de Israel, mas que trazendo para nós mostra uma realidade real do que acontece hoje. Veja só, vocês não fortaleceram as fracas. Quem são as fracas? Fracas são cristãos que estão na igreja, mas que estão fracos, que estão dispersos, que estão em fraquezas, tá certo? Que estão vivendo fraquezas. Essas pessoas são pessoas que estão no nosso meio e que essas pessoas elas devem serem ajudadas. Nós devemos ajudar essas pessoas, não é isso? Outra questão é os doentes. O doente é aquele que está na igreja, ele não é o fraco, mas é aquele que está na igreja e por algum momento está enfrentando um problema. É uma doença. E essa doença precisa ser tratada. E é aí onde entra. Porque se nós não tratarmos essa doença, nós vemos o nosso irmão que está passando talvez pelo seu dia mal, por alguma dificuldade na vida, e se nós não ajudarmos, se essa doença não for tratada, isso pode levar a sérias consequências e pode levar até a essa ovelha a sair, a entrar na categoria de outra, da ovelha desgarrada. Outra também que está no verso de número 4, as ovelhas não enfaixaram as quebradas. Quem são as quebradas? Aqui fala de coração ferido, que é uma das causas de muitas pessoas que às vezes se afastam da igreja porque estão feridas, magoadas com algum líder, com algum irmão, magoadas com alguém, estão com o coração ferido. Então, nós devemos o quê? Levarmos o curativo a essas pessoas que estão feridas. A essas ovelhas, talvez é um irmão que nós conhecemos, que está próximo da gente, talvez é um amigo, e que nós devemos levarmos a cura, levarmos o curativo, conversarmos com essa pessoa, dizer, expõe o que você está sentindo, me perdoe, levar uma palavra a essas pessoas para que essa ferida, ela não venha a ser uma ferida crônica, mas que ela venha cicatrizar, levar, ou seja, o curativo, levar o remédio para essas pessoas. Então, uma das causas também é essa, que muitas pessoas, às vezes, feridas, porque estão magoadas ou machucadas com alguém, acabam saindo da igreja, acabam abandonando suas congregações. Outra causa também são as desgarradas, são aqueles irmãos que estão dispersos, são aqueles irmãos que estão distantes, até como a gente ontem estava conversando, não é isso? No WhatsApp, você falando das ovelhas desgarradas, daquelas ovelhas a qual Jesus foi lá, deixou ali as 99 e foi atrás daquela ovelha que estava ali desgarrada. Nós devemos também ir atrás daquele que está disperso, levar uma palavra àquele irmão que está disperso. Por quê? Porque é como diz lá em João 10, né? Que o lobo, ele está à espreita. Então, Satanás, ele está também à espreita. E ele está olhando para essas pessoas que estão vulneráveis, que estão nessas causas, que estão machucadas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão feridas. E se nós não agirmos, se nós não levarmos uma palavra, se nós não levarmos um conforto, se nós não procurarmos tratar essa doença, isso pode levar a uma queda, isso pode levar a um afastamento dessa pessoa.
Outra coisa também são as ovelhas que não buscaram as perdidas, certo? Nós devemos também ir atrás daqueles que estão perdidos, daqueles que não estão até mesmo mais compartilhando da mesma fé, daqueles que estão, como o ponto que você falou, pecados, né? Pecados ocultos, pecado de estimação. Nós temos que ajudarmos essas pessoas que estão perdidas, que elas estão, e inclusive, como a gente também estava conversando ontem, pessoas que estão desviadas até mesmo dentro da própria igreja. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, para não perder o ponto, é que nós devemos pastorearmos uns aos outros, tá certo? Não só esperar pelas lideranças, e essa é uma palavra geral para toda igreja, para todas as lideranças, seja diácono, presbítero, pastor, mas para todos os nossos irmãos, para toda a comunidade cristã. Esse é um período de pandemia, um período que muitos estão vulneráveis, estão doentes, outros estão com os corações machucados, feridos, outras precisam de um curativo. E nós precisamos ajudarmos essas pessoas, precisamos levar uma palavra para essas pessoas. Mande uma mensagem, pegue seu celular, seu WhatsApp, mande uma mensagem para as pessoas, se importe com aquele irmão, pergunte, meu irmão, está tudo bem? Meu irmão, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que aí você não fala mais comigo, que você não frequentou os trabalhos, não está participando das atividades, porque é claro que nesse período as igrejas não estão tendo os trabalhos, agora que voltou, né? Pouco aos poucos é que está voltando, mas que a gente percebe que muitas pessoas não estão. Então nós devemos ajudarmos essas pessoas, levando a elas uma palavra. Então, isso é muito importante, que nós devemos ajudar as pessoas que estão no nosso raio de alcance, as pessoas que estão vulneráveis, para que elas não venham aí cair nas espreitas do inimigo, né? Nós não devemos permitir que ocorram essas baixas no reino de Deus. Então, isso é muito importante que nós viemos estarmos atentos a isso. Pode continuar, pode falar. Eu lembrei aqui da gente falando sobre decepções. Essas decepções, elas têm um outro nome chamado frustrações, né? Desse evangelho que a gente comentou, que ele é o triunfalista. Vai dar tudo certo, vai ocorrer tudo bem, você vai conseguir, você vai chegar lá. E esquecemos muitas vezes de citar, inclusive eu gostaria até de citar uma frase que um irmão aqui em Chaval sempre usa quando está pregando, o presbítero irmão Edivar. Ele sempre fala que o verdadeiro cristianismo, ele não traz só alegria, mas o verdadeiro cristianismo também tem sofrimento. Daí Jesus ele diz assim, se alguém quer vir após mim, aí começa, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então, o evangelho de Cristo também tem a ver com sofrimento, tem a ver com renúncia, de que nem tudo vai dar certo. Mas, como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, o bem que Deus quer para a nossa vida não é o bom que nós queremos. Tá certo? Exatamente. Então, voltando aqui, né, para os pontos que você colocou em questão, em relação a Ezequiel 34 e versículo 4, ele lista aqui, talvez tu citou 4, eu quero fazer referência aos 4 e mais um. No mesmo versículo 34, nós encontramos ovelhas doentes, ovelhas machucadas, desgarradas, perdidas e maltratadas. Como eu citei, isso nada mais é do que a falta do assistencialismo pastoral. Mas como já foi lapidado aqui dentro da conversa, pincelado, esse pastoreado ele tem que ser também através de nós mesmos. Eu mesmo tenho que me pastorear, eu tenho Exatamente. que pastorear a minha família, eu tenho que ajudar a pastorear os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, para que ninguém se perca. Como disse o escritor aos Hebreus, ele disse, exortando uns aos outros no dia chamado hoje. Essa exortação, ela parte de um princípio bíblico de que a exortação
não é chamar a atenção de alguém de forma brusca, mas é aconselhar com amor. Dentro desses padrões, né, dessas ovelhas, elas estão doentes, elas estão machucadas, elas estão desgarradas, elas estão perdidas e elas estão maltratadas. Como a gente conversou ontem, e é bom que as pessoas tenham esse entendimento, pessoal que está participando da gente aí com a live, é uma diferença entre o crente que está afastado da igreja e o crente que está desviado. Eu posso fazer essa referência, irmão Jânio? Sim, pode falar, meu irmão. Vamos lá, as definições. Fique à vontade. Uma ovelha que está afastada é aquela que está distante da igreja. Exemplo, quando você vai no dicionário, no Aurélio, você procura pela palavra afastada, quer dizer distante do caminho, mas percorrendo no caminho certo. Ou seja, existe sim a situação de que alguém esteja caminhando com Cristo, mas distante da igreja. Isso não vai dizer que ela vai ter mais facilidade, mas que provavelmente ela possa sofrer mais. A ovelha que é eleita em Cristo, ela pode caminhar distante, mas isso não quer dizer que ela vá sofrer menos. Ela pode sofrer muito mais distante de Cristo do que próximo a ele. O maior exemplo disso é Pedro. Quando Jesus é preso, né, pelos guardas, eles estão conduzindo, estão manietando Jesus para ser julgado, e Pedro diz, a Bíblia Sagrada, que está seguindo a Jesus, mas de longe. Então, ele é um bom exemplo disso. Outro exemplo, como eu citei, conversando com você, foi a questão da ovelha. Existem ovelhas que estão distantes do pastor. E quando elas se ferem, se machucam ou se perdem, é necessário que o pastor deixe as 99 e vá em busca daquela que se perdeu. Geralmente, a ovelha que se afasta, não se desvia, se afasta, ela vai se perder. Então, por isso que a Bíblia nos aconselha sempre a congregar. A importância de congregar é que a união faz a força. É que Cristo vai nos conduzir ao lugar de descanso, a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Já a expressão desviado ou desviar fala de alguém que saiu do caminho, perdeu o foco e agora está mais que perdida. Exemplo. As ovelhas perdidas, né? A ovelha desviada é aquela que o pastor está andando para a direita e ela acabou indo para a esquerda. Ela está desviada. Não tem como. Totalmente contrário, né? Totalmente o contrário. Mas na concepção dessa ovelha, ela está certa. Por quê? Porque ela está cega pelo pecado. Quer dizer que o cheiro, o gosto de alguma coisa está chamando a atenção dela. E ela já se afastou. Ela já se perdeu, ela já se desviou. Nós temos exemplos muito explícitos na Bíblia Sagrada para isso. Como a gente conversou, tem o exemplo de Judas, que era alguém que, trazendo para os dias de hoje, congregava com Jesus. Jesus era o pastor dele. Mas na concepção dele, ele estava certo. Ele era o traidor, mas para ele, na concepção dele, ele estava certo. Ele queria fazer do jeito dele, era na hora dele, era segundo a opinião dele. Estava cego, né? Espiritual. Ceguíssimo espiritualmente. Estava mais do que desviado. E aí nós encontramos hoje, dentro da igreja, pessoas que estão assim. Pessoas que estão desviadas. Um bom exemplo disso são pessoas que, por mais que a Bíblia ensine de um jeito, a pessoa vai procurar sempre fazer de outro. Porque ela não crê de forma clara na Bíblia. Ela acha que do jeito dela é melhor, do jeito que ela aprendeu é melhor. Daí sempre quer ir na contramão, não é isso? Sempre vai na contramão. Daí nós pegamos algumas frases que são conhecidas, como aquela do John Piper, que ele fala que é melhor, né, viver aquilo que a Bíblia tem para a nossa vida
do que as melhores coisas que o mundo tem para nos oferecer. Pessoas Verdade, assim, frase maravilhosa. pessoas assim não faltam na igreja. Outro exemplo de alguém que é desviado, mas está dentro da igreja, são o joio. O joio, ele é parecidíssimo com o trigo, mas ele não é Verdade. trigo. Ele é totalmente diferente na essência, mas ele é parecido. Ele está no mesmo lugar, ele faz as mesmas coisas, tem o mesmo vento sobre ele é regado da mesma maneira, mas infelizmente ele é joio. Então, são pessoas que estão desviadas e pessoas que estão afastadas. É bom que todo mundo entenda essa concepção, esse ponto de Saber vista diferenciar, né? e saber Exatamente. diferenciar, porque a gente vive essa realidade de pessoas que estão afastadas da igreja, mas conseguem ainda ter uma comunhão com Cristo, de forma que essa passagem momentânea pelo esfriamento ou até afastamento da igreja vai fazer com que ela volte o mais rápido possível, atraído por Cristo e a mensagem da cruz, fazendo com que ela se torne, depois dessa experiência, um crente ainda mais forte. Já o desviado não. O desviado vai permanecer na igreja, no mesmo pensamento, nas mesmas ideias, e isso faz dele alguém que não agrada a Deus, mas é um Achando ótimo que está religioso. certo, não é isso? Achando que está certo o Estado, é verdade. A E diferença uma das coisas importantes é reconhecer o seu Estado, né? Para com qualquer certeza. cura, para qualquer tratamento, primeiro você precisa reconhecer que está doente, não é isso? Precisa reconhecer que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, que precisa receber o remédio necessário para isso. Então, só para amarrar aqui o nosso tema, o nosso assunto, nós vimos aí os motivos, é isso que levam à questão do afastamento, a questão de pessoas estarem doentes e de pessoas até mesmo estarem perdidas hoje, no período que nós estamos vivendo agora, pessoas que muitas vezes até se desviam mesmo. Então, nós listamos vários motivos, e agora eu gostaria que a gente pudesse aqui, para fechar essa nossa conversa, falar aqui algo sobre a prevenção para isso, não é isso? A prevenção para estas causas. Uma das coisas você já falou, né? A questão do assistencialismo, que é preciso ser prestado uma assistência pelas lideranças da igreja, pelo próprio pastorado que está pastoreando essa ovelha, e não só pelo pastor, mas como eu já falei, pelos próprios cristãos, pelos próprios membros, pela própria comunidade. Se você vê alguém que está dessa forma, você deve ajudar, você deve dar uma palavra, você deve levar uma ajuda, tentar curar essa ferida, levar um curativo para essa ferida. Então, uma das coisas também que a gente poderia listar aqui, não é, irmão Cleito, como uma prevenção para isso tudo, para evitar aí esse afastamento, para evitar que as pessoas estejam dispersas nesse período, seria a oração, não é isso? A oração é algo importante, uma ferramenta crucial, de suma importância, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. E uma das coisas que é importante a gente destacar é que a oração não é apenas como modelo de campanha, não é apenas, às vezes, é só desse jeito, vamos fazer tantas orações para isso. A oração na vida do cristão deve ser um devocional com Deus, deve ser algo que ele faz com Deus, deve ser algo diário que ele mantém com o seu Senhor. E a oração, ela une ali a fraqueza humana à onipotência divina. Então, acredito que uma das coisas mais importantes, né, de se fazer para até prevenir estas causas seria a oração. O cristão procurar orar, manter uma vida de oração diante de Deus, conservar isso na pandemia, um período que nós estamos vivendo, até um período, digamos assim, oportuno, a qual muitas pessoas, a maioria, muitas delas estão, né, nos seus lares, estão tendo mais oportunidade de estar com as suas famílias, cultivar a questão do culto doméstico, fazer um trabalho de oração, e também a questão da leitura da palavra, não é isso? Que é alimento para a nossa vida. Então, gostaria também que você aí falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre a gente tratar agora sobre a prevenção, digamos assim, vamos usar esse termo para ficar mais claro, para esta causa, né, para evitar esse distanciamento da igreja, para evitar esse afastamento,
ou até mesmo evitar que a pessoa saia, não é isso? Olha, o que eu vejo em relação a isso, eu poderia citar, através do que você comentou, uma frase de Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon disse assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Não é assim? Exatamente. Então, Isso. essa comunhão com Deus está relacionada ao quê? Principalmente a questão de leitura da Bíblia e de oração. Ora, se eu leio a Bíblia, necessariamente eu entendo que eu tenho que orar. E se eu oro, lógico, eu vou ter que ler a Bíblia. Porque Uma coisa puxa a outra, não é isso? acaba puxando, puxa mesmo, sempre para o lado melhor, né? Exatamente. Essa relação com Deus, ela não está em hábitos religiosos. Porém, se você tem um devocional, se você diz assim, eu vou especificar esse horário para mim ler, esse horário para mim orar, ou se eu quero estabelecer uma rotina com Deus de períodos durante o dia, eu posso também estar edificando a minha fé. Exemplo, eu acredito que, para mim, na minha concepção, o melhor momento de oração, se pensarmos assim, para mim é no período da manhã. Eu oro Sim, à noite e oro de manhã, mas para mim o melhor horário é na parte da manhã. Então eu tenho que ver em mim qual é a melhor hora. Não é que seja uma oração de necessidade. A melhor hora para orar na necessidade é quando eu tenho uma necessidade. Eu sinto que eu isso. quero orar. Eu quero orar e eu quero orar agora. Aí eu vou orar. Mas eu estou falando de uma oração que seja devocional. Ainda E que essa cultivar, não seja é isso? Como fosse cultivar aquilo na vida, isso? chamada de devocional. É você criar essa pedagogia, você se autodisciplinar, você criar o hábito de exercer esse momento de oração. Porque isso é fundamental na vida do cristão. Se a pessoa não se dá tão bem para ler os textos bíblicos, e eu conheço pessoas assim, tem pessoas que conversaram comigo e disseram assim, olha, irmão Cleiton, eu não tenho um hábito de ler a Bíblia, mas eu gosto de ler devocional num livro, eu gosto de ler livros teológicos, eu gosto de me aprofundar em escritor tal. Eu acredito que isso seja muito produtivo, porque tudo que está relacionado à Bíblia, nesse sentido cristão, principalmente evangélico, isso vai edificar a vida de todas as pessoas que tiverem esse pensamento, né? Exatamente. Então para mim, fechou aqui na questão da palavra, da oração, e para encerrar, consciência cristã. O que é a consciência cristã? É aquilo que Paulo disse no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então, quando eu entendo que não é mais eu que vivo, é Cristo quem vive em mim, eu vou passar a dar prioridade para a vontade de Deus na minha vida. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante de se fazer nesse período, né? Digamos, de quarentena, no período que nós estamos vivenciando, é nutrir aí uma vida espiritual, né? Com Deus, a comunhão com Deus, através da leitura bíblica, como você já deu relatos, exemplos, a oração também é uma ferramenta importante. Você vê que os discípulos, eles não chegaram para Jesus perguntando, mestre, nos ensina a pregar, né? Mas eles chegaram para Jesus uma certa vez e perguntaram, mestre, nos ensina a orar. Não é isso? Porque a oração é algo importante na vida do crente, do cristão. Isso é algo que fortalece a nossa vida espiritual, que fortalece no nosso dia a dia, que fortalece a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade diante de Deus. Então, fica aí como prevenção para isso tudo, para evitar esse afastamento, digamos, esse distanciamento, para evitarmos baixas, e isso é até um assunto, né, irmão Cleiton, a ser discutido. A igreja, após pandemia, não é isso? Como será a igreja? Como é que vai isso tudo
acontecer quando as coisas voltarem ao normal, digamos assim, a se normalizarem? A igreja pós-pandemia, será que nós aprendemos realmente as lições? Porque nós sabemos que nas provações, nas dificuldades, nas tempestades, elas também são pedagógicas, não é isso? Elas também passam lições para a gente. Então, esse é um período ao qual Deus tem chamado a atenção do seu povo, não é isso? É um período a qual Deus está nos chamando a atenção para que a gente possa voltar, digamos assim, mais para Ele, uma volta para Ele, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, mantermos o nosso devocional com Deus, e também a questão muito importante para a gente evitar esses distanciamentos, evitarmos essas baixas no corpo de Cristo, é a questão, como você colocou e como a gente já veio falando, a questão do assistencialismo, né? Assistimos a esses irmãos que estão, como na característica dessas ovelhas aqui de Ezequiel 34:4, né? Ovelhas que estão doentes, ovelhas que estão fracas, ovelhas que estão machucadas, as ovelhas que estão até mesmo desgarradas, né? Dispersas, perdidas. Nós devemos ajudarmos essa ovelha, prestarmos uma assistência. E outra coisa também é mantermos o foco, né? Mantermos o foco em Cristo. E Cristo é tudo. Uma das coisas, como também a gente já até falou, questão de descontentamento, né? Muitas pessoas que acabam se descontentando, estão insatisfeitas, né? Dentro da igreja, servindo a Cristo, e acabam muitas vezes cristãos que acabam ficando insatisfeitos, estão insatisfeitos com a vida, com o emprego, com a situação. E nós devemos mantermos o foco, porque o nosso foco é Cristo, o nosso foco é o nosso Senhor, e em Cristo nós encontramos tudo, né? Encontramos a plenitude de todas as coisas no nosso Senhor, no nosso Salvador, do nosso Deus. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos irmãos, e que isso também sirva de lição para a gente, que a gente possa prestar assistência aos nossos irmãos, possa ajudar essas pessoas que estão aí doentes, que estão dispersas devido à pandemia, à quarentena, não estão nutrindo uma vida espiritual. Nós devemos alertar essas pessoas, nós devemos levarmos uma palavra de ânimo, levarmos aí uma palavra até mesmo de exortação, não é isso? Para que nós possamos estarmos aí sempre unidos, ajudando uns aos outros, não é isso? O que dá para citar aqui, para encerrar as minhas frases, meus pensamentos, é que existem situações dentro desse assunto de se desviar ou se afastar da casa de Deus, sobre a questão do nascer de novo. Algumas pessoas se afastam, se desviam, porque ainda não nasceram de novo. E esse novo nascimento em Cristo, ele não facilita que o homem se desvie de Deus. Ele pode se afastar da igreja, mas ele não vai, de modo algum, se desviar. Ele não vai apostatar da fé. Como um personagem bíblico, se não estou enganado, é Demas, que era discípulo do apóstolo Paulo, inclusive andou por alguns lugares com ele, pregou com ele, esteve com ele, era amigo dele, mas ele amou mais o mundo, como disse o apóstolo Paulo. O que foi isso? Ele era um religioso, não tinha nascido de novo. Conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Então, o próprio Nicodemos, né? Também o próprio Nicodemos, né? Em João 3, né? Exatamente. Isso. Nicodemos é um outro exemplo de alguém que conhecia a religião, mas ainda não conhecia o religador entre Deus e o homem, como disse Paulo. Então é necessário que tenhamos mais comunhão com Deus para estarmos na igreja do que estarmos na igreja e não ter comunhão com Deus. Exatamente. Uma vez eu fiz uma enquete bíblica, acredito que foi num grupo que eu tinha no Facebook chamado Pensamento Apologeta. Eu fiz uma enquete e nessa enquete era a seguinte pergunta: estamos na igreja por causa de Cristo ou estamos em Cristo por causa da igreja? E hoje
essa concepção ficou muito clara com o amadurecimento na fé, de que nós estamos na igreja por causa de Cristo. É Cristo quem vive na nossa vida e nos firma e nos dá esse alicerce. E ele prometeu isso através do salmista no Salmo 40, de que ele nos tira do charco de lodo, de um lugar escorregadio, e nos põe agora sobre uma rocha, firmes. E essa rocha, que é a nossa vida com Cristo, nosso relacionamento, não vai nos deixar afastar e nem nos desviar do nosso autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Só Deus. para encerrar aqui, irmão Gélio, já que nós estamos falando, e você deu bastante ênfase a isso, na questão do fortalecer aqueles que estão fracos. Tire aí, irmão Gélio, 30 segundos e faça um apelo para todos aqueles que nos assistem, que podem, né, estar fracos na fé, ou desviados, ou afastados, que vão assistir essa live ainda. Dê aí seu posicionamento e faça um apelo, um convite a essas pessoas a voltarem à casa de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é um período para que nós possamos estarmos firmados, né, não é isso? Na rocha, com o nosso foco em Cristo, no nosso Senhor. E a gente gostaria de dizer para essas pessoas, não é, que estão aí afastadas, pessoas que estão doentes, né, que estão fraquejando, talvez pessoas que estão machucadas por algo que aconteceu, por alguma palavra que alguém disse. O importante é que você, nesse momento, venha se voltar para Cristo. Você venha se voltar para Ele, porque nele nós temos tudo. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. E quando nós estamos com a nossa vida firmadas em Cristo, não importa as tempestades da vida, não importa as coisas que vêm ao nosso encontro, nós permaneceremos firmes porque nós estamos nele. Nós não nos decepcionaremos porque nós estaremos com foco nele. Então, mais do que nunca, nesse momento, nós devemos se voltarmos para esse Deus, se voltarmos para Ele de todo o nosso coração, como lá em Joel, né, no capítulo 2, a qual Deus chama ali para o povo a uma volta para Ele. Não uma volta superficial, apenas de palavras, mas uma volta de todo o coração, uma volta com sinceridade, uma volta com devoção, uma volta com quebrantamento. E mais do que nunca, uma volta com urgência. Agora mesmo, você que está nos ouvindo, volte para Cristo. Volte para o seio da comunhão, volte para a comunidade cristã, volte-se para Cristo, esteja em Cristo. E uma vez alguém, só para encerrar, me disse uma coisa muito importante, um irmão aqui em Barroquinha me contou esse exemplo, eu achei interessante, que existia na igreja um rapaz que ele estava querendo se desviar da igreja, aliás, se afastar da igreja, querendo sair da igreja, da comunhão, porque via que muitos irmãos não estavam ali levando uma vida a sério, não estavam com foco em Cristo, muitos irmãos estavam murmurando, outros estavam vivendo coisas mundanas, e essa pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou me desviar, eu vou sair da igreja. E o pastor disse assim: olha, faça só uma coisa, antes de você se desviar, pegue ali no bebedão um copo com água, enche esse copo, você vai arrodear a igreja, e não pode deixar que esse copo caia água no chão. Não pode deixar cair nenhuma gota de água. Esse rapaz foi, caminhou por toda a igreja, quando terminou, mostrou ao pastor: tá aqui, pastor. Não caiu nenhuma gotinha de água. Aí o pastor disse: olha, a mesma coisa. Se seu foco estiver em Cristo, não importa o que estiver acontecendo lá dentro, você vai estar firmado nele, você vai estar com seu foco nele. Então, mais do que nunca, esse é o momento de estarmos focados em Cristo. Alimentarmos uma vida de comunhão com Deus e se voltarmos para Ele de todo o coração. Agora mesmo, nesse exato momento, se volte para Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso pastor e nele nós temos tudo. E Jesus é maior do que a providência. Ele é maior do que todas as coisas, porque Ele é a providência das nossas vidas. Ele é tudo, não é isso? Ele é o nosso Senhor. Amém. Rogério, até mais, paz do Senhor, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe, meu irmão.